Capítulo 396, pelo futuro. É bom revê-lo, Tenente Fernando. Ícaros disse, com um sorriso, cumprimentando-o. O mesmo, Tenente Ícaros. O jovem respondeu, de forma respeitosa. Eu não sabia que o senhor estava nessa incursão. Ouvindo isso, o homem suspirou. Ele sabia exatamente sobre o que o jovem estava falando. Bem, as coisas apenas acabaram assim. Quando Raul foi promovido, ele me convidou para ir com ele, mas eu acabei escolhendo apoiar o Major Dmitri. No fim, minha escolha provou-se ser a correta. Não temos mais para onde retornar, falou, com alguma reminiscência em sua voz. A expressão de Fernando mudou quando mesmo mencionou isso, vendo como o sujeito estava falando, entendeu que o general Dmitri não havia contado a ele que provavelmente a cidade de Vento Amarelo não havia sido realmente destruída. Ícaros era um dos poucos tenentes das 13 guarnições que haviam sido enviados de Vento Amarelo, e junto a Raul, foram os únicos que sobreviveram à batalha em Belai. Vendo o rapaz em silêncio, o homem resolveu mudar de assunto. Na verdade, eu já tinha te visto há algum tempo, mas não encontrei um bom momento para falar com você. Bem, e você sabe, as tropas de exploração chamam muito a atenção, de uma forma não muito positiva. Disse, olhando ao redor. Eu imagino que sim. Fernando respondeu, de forma desanimada. Ele havia notado os olhares e conversas dos outros tenentes e capitães, mas não havia muito que pudesse fazer a respeito. Puxa, quem diria, quando te conheci você era um pequeno oficial, e hoje, pouco tempo depois, é alguém em igualdade comigo, com até mesmo seu próprio batalhão nomeado. Você é simplesmente uma estrela em ascensão. Ícaros disse, com alguma felicidade genuína em sua voz, mas logo sua expressão mudou. Se ao menos as coisas tivessem sido diferentes, você voltaria como um herói. Ouvindo isso, o jovem pálido tinha uma expressão complicada. O passado não pode ser mudado, senhor, mas podemos pelo menos fazer algo pelo futuro. Ícaros ficou surpreso com as palavras motivadoras do jovem. Você está certo. Não adianta remoer tudo isso, vamos pensar em sobreviver ao dia de hoje primeiro, falou, sua atitude mudando. Ele entendeu que o rapaz não queria falar sobre assuntos relacionados a Vento Amarelo. Mas tenho que dizer, você não deveria ter agido daquela forma mais cedo. Eu entendo que você é jovem e deve ser difícil se conter, mas Salazar é uma brigada muito poderosa, você não vai querer irritá-los. Fernando ficou pensativo ao ouvir o conselho do homem. Ele estava fazendo o seu melhor para não conseguir inimigos, mas mesmo assim sua falta de autocontrole o colocava em situações difíceis às vezes. Felizmente o capitão da Salazar parece não ter se irritado, então as coisas devem ficar bem, mas é melhor você tomar cuidado com o segundo em comando, avisou. Aquele careca. O jovem tenente perguntou, em dúvidas. Eu sou algum tipo de inimigo natural dessa gente? Pensou, em autolamentação, ao lembrar-se de Bob William S. De certa forma, ele sentiu que tinha alguma sina de sua vida passada com pessoas carecas, já que estas frequentemente vinham atrás de problemas com ele. O nome dele é Antônio Moraes, ele já era um capitão bem famoso mesmo antes de se juntar a Salazar. Dizem que ele é ótimo em assassinatos e lida com todo tipo de problemas da brigada por baixo dos panos. Caras como esse costumam ser rancorosos, é melhor você manter um perfil baixo por hora, aconselhou, com alguma preocupação. Fernando franziu a testa ao ouvir isso. Se fosse como o homem estava dizendo, seria algo problemático. Após lutar com Heitor, ele entendeu que a diferença entre ele e um capitão era um enorme fosso, difícil de ser superado. Vou levar isso em consideração, obrigado pelos conselhos. O jovem pálido respondeu com gratidão, já que o homem parecia realmente preocupado. Zzz. Enquanto conversavam, ouviu um som de vibração que vinha de dentro de sua pulseira de armazenamento. Então rapidamente focou sua mente. Cubo comunicador. Autoridade, Tenente Fernando Nóbrega, Batalhão 0. Mensagens recebidas, nenhuma. Ordens QG, Comando de Batalha, reunir-se na 5ª Divisão, compor a 9ª Brigada Provisória, apresentar-se ao Major Jack Vigari. Negociações, nenhuma. Rede de mana, operante. Contatos, 63. As ordens do QG haviam finalmente chegado. Para onde você foi mandado? Ícaros perguntou,
com um semblante calmo, ele também havia recebido suas próprias ordens. Não só ele, como todos os tenentes e capitães ao redor rapidamente começaram a se apressar para mover suas tropas para as posições designadas. 5ª Divisão, 9ª Brigada Provisória. Fernando respondeu. Ah, que pena, estamos na mesma divisão, mas estou na 8ª. Bem, tivemos pouco tempo para conversar, mas foi bom rever o pupilo do urso tirânico. Torço para que nos vejamos novamente, Tenente Fernando. Ícaros disse, se despedindo. O mesmo, Tenente Ícaros, disse, de forma educada. Entretanto, antes que o homem fosse embora, pensou em algo. Um momento, Sr. Ícaros. Pouco tempo depois, com uma expressão calma, o jovem tenente observou o sujeito afastar-se, com um rosto confuso e incrédulo, após ele compartilhar acesso à rede de mana móvel para seu cubo. Mesmo um capitão dificilmente conseguiria recursos para colocar as mãos em algo assim, mas um tenente novato havia feito. Inicialmente Fernando não tinha interesse em revelar a posse de sua rede de mana para outras pessoas. Porém, ao considerar que essa informação havia sido exposta na frente de tantos majores e capitães, não havia sentido em continuar a guardar tanto segredo. Era melhor que todos soubessem sobre o fato dele possuir uma rede, e que continuasse em segredo que na realidade ele possuía 6 delas. Além disso, a seu ver, Ícaros parecia uma pessoa boa e um aliado confiável. Ajudá-lo nesse ponto era o mesmo que ajudar a si próprio. Com acesso à rede de mana do Batalhão 0, ele poderia coordenar muito melhor seu próprio batalhão. Mesmo que houvesse acesso livre às redes de mana do exército, havia simplesmente muitas restrições de uso. Após resolver as coisas com Ícaros, Fernando olhou para as dezenas de tenentes e capitães que estavam se preparando para partir. Provavelmente muitas dessas pessoas tinham seu nível de força, outras muito mais fortes, mas no fim daquele dia, quantos deles sobreviveriam? Essa era a dúvida que pairava em sua mente. Voltando sua atenção para a tenda do QG, onde os majores saíram apressadamente um após o outro, assim como os capitães de brigadas nomeadas, sabia que não poderia perder mais tempo. É hora de ir. Heitor, Banjo e Amanda também saíram. O homem negro lançou um último olhar em direção ao jovem tenente pálido. Ele havia novamente fracassado em recrutar o rapaz. Se você for realmente forte, deve ser capaz de sobreviver, Tenente Fernando. Tum. 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 Os passos das tropas soavam de um lado para o outro. À frente do Batalhão 0, Fernando marchou com um rosto calmo. Ao seu lado, Teodora e o Gneriton seguiam de perto, enquanto pouco atrás, os 5 oficiais lideravam os pelotões. Seja na direita, esquerda, não importa onde ele olhasse, milhares de homens estavam marchando em direção às suas respectivas áreas de desígnio. Todo lugar era como um grande turbilhão, os milhares de soldados pareciam formigas andando ao redor de um formigueiro. Alto! O representante de uma brigada pediu passagem, avançando em direção ao leste. Como uma tropa de menor hierarquia, o Batalhão 0 e outros batalhões próximos tiveram que aguardar. Nunca havia algo desse nível antes. Tom disse, deslumbrado com o número de pessoas. Conforme as tropas marchavam, de um lado a outro, para compor a formação de batalha, o chão tremia. O mais próximo que ele havia visto de algo assim foi no ataque a Belai. Entretanto, as tropas mal chegavam a 1/4 dos números atuais desse exército. Ha ha ha! Você ainda não viu nada. Nas ofensivas lideradas pelas grandes legiões, a quantidade de homens em um exército pode chegar a centenas de milhares. Ilgner falou, rindo do rapaz. Apesar de nunca ter servido em uma legião, como sua antiga guilda costumava aceitar trabalho mercenário, ele já havia tido contato com esse tipo de movimentação monstruosa de tropas. Mesmo percebendo o nervosismo de Tom, Fernando não sabia como dar algum conselho ou palavras motivadores, quando ele mesmo estava sentindo a mesma pressão. Em relação à Batalha de Belai, ele agora liderava 5 vezes mais homens, o que inicialmente lhe deu alguma confiança. Mas após ver tantos tenentes, capitães e o número gigantesco de soldados que estes lideravam, percebeu que seu Batalhão 0 não era nada mais que uma gota em um oceano. Olhando para Teodora, o rapaz ficou surpreso ao não ver qualquer indício de nervosismo ou preocupação. Pelo contrário, era possível até mesmo ver um semblante de antecipação, quando ela lambeu os lábios de forma animada. Voltando-se para Ilgner, seu estado de espírito não era muito diferente, seu rosto estava sério, mas, ao mesmo tempo, parecia aguardar por algo. Qual o problema dos meus subtenentes? Fernando perguntou-se, suspirando.
Sua única consolação era o sargento Thomas, que parecia ter uma reação muito mais normal. Apesar de pensar isso, a verdade é que Fernando se sentia mais à vontade com pessoas como Wigner ou Theodora, que estavam acostumados ao campo de batalha. Olhando para trás, vendo os rostos de seus oficiais, Kelly, Archie e Noah, estes pareciam muito mais ansiosos que Tryon ou Gabriel. Essa era uma diferença de experiência, algo que não poderia ser resolvida apenas com determinação ou status. Avancem! Fernando ordenou, quando as tropas à sua frente terminaram de passar. Svi! 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 Assim que ele disse isso, alguns majores e capitães passaram voando nos céus acima de suas cabeças. E logo em seguida, fortes clarões de luz levantaram-se ao longe, iluminando a manhã escura. Bum! Bum! Ataque inimigo!